Sila, a gente mostrou agora há pouquinho manifestação de moradores da periferia, 96 horas sem energia, 96 horas sem energia elétrica. Né? Bom, só se fala nisso em São Paulo, pelo menos por enquanto, né? De um jeito ou de outro, mesmo que não em conexão com o processo eleitoral. É o tipo de evento que pode alterar uma campanha eleitoral ou não? Olha, poder pode, né? A gente tem histórias, por exemplo, a gente teve o apagão de 1999, que foi um apagão importante no Brasil, e depois teve a chamada crise do apagão, em que a gente ficou ali 2 anos com racionamento. Aquilo prejudicou, sem dúvida, a campanha do Serra, que veio na sequência do Fernando Henrique Cardoso. Ele era o sucessor, foi quando o Lula ganhou a eleição em 2002. Claro que tinha uma crise econômica também, mas o apagão ajudou a atrapalhar. A gente tem casos... nos Estados Unidos é muito, né, típico a história, né, de dois acidentes que tiveram consequências diferentes. Né? Então, você teve ali em 2001 as Torres Gêmeas, né, o ataque às Torres Gêmeas, que o presidente Bush, na época, subiu para 90% de aprovação, assim, em 2 dias, foi, né, uma coisa que nunca foi vista. Foi reeleito, mas depois, em 2005, teve o furacão Katrina e ele perdeu a eleição, né, o partido dele, republicano, perdeu a eleição para o Obama na eleição seguinte. Então, o que eu quero dizer com isso é que depende muito de como o governante reage ao acidente. Né? A gente está tendo Porto Alegre agora, por exemplo, né, que teve uma enchente dramática e trágica mesmo, né? E você tem ali o prefeito no segundo turno com condições de ganhar, e porque as pessoas dizem ali em pesquisa que a culpa não foi do prefeito, embora tenha tido ali muitas, né, denúncias de que não abriu as comportas, de que não tomou as providências devidas, mas lá como cá, ele tem uma candidata que tem muita rejeição, que é a Maria do Rosário. Aqui o impeditivo do Boulos nessa campanha é a rejeição dele. Uma rejeição que já veio com ele para a campanha. Né? Ele conseguiu ali administrar essa rejeição. No primeiro turno não subiu a rejeição dele, mas é um assunto importante, é um obstáculo, né? Para uma eleição você ter uma rejeição do tamanho que o Boulos tem. Agora, que isso está desgastando o Ricardo Nunes, eu não tenho dúvida, porque mesmo com essa troca de acusações, a responsabilidade no final para a população acaba sendo do prefeito. Até porque a gente já teve um apagão, né, no ano passado, o prefeito falou as mesmas coisas, que ia responsabilizar a Enel e ia tomar as providências, e aí isso se repete, se repetiu em janeiro, se repete agora. Ele é um prefeito que não costuma estar tanto na rua, né? Aí apareceu de colete, as pessoas reagem, ficam brabas, tem muita gente perdendo, né? Como você falou, pequenos comerciantes aí perdendo todo o seu estoque, né? Como você falou, todo esse prejuízo. Então, realmente vai atrapalhar. Eu acho que o prefeito está tendo uma reação bastante boa em termos de campanha, né? Então, ele está acusando, ele está indo atrás. Hoje ele teve reunião com o governador Tarcísio, que é aliado dele, para cobrar. É assim, olhando o copo meio cheio, campanha também serve talvez para resolver alguns problemas. Né? Voltando àquela de 1999, que eu citei, ali 90% da energia elétrica do Brasil era elétrica. Né? E a partir dali começaram a se construir as termoelétricas e se mudou a matriz energética do Brasil. Então, uma crise muitas vezes é uma oportunidade. Então, vamos ver se dessa vez os problemas com a Enel são resolvidos, porque numa privatização dessa tem muita expectativa, né, de que a empresa entregue e no final a empresa aparentemente quer ter lucro e aí, né, enxuga ali os funcionários, terceiriza e não consegue dar a resposta, que é o que a gente está vendo agora em São Paulo. Você acha que tem potencial, Aldrin, para mudar o rumo das coisas? Se a gente tomar como parâmetro o primeiro Datafolha, né? Que deu 22 pontos de vantagem em relação ao Nunes, e imaginar que tem alguma coisa por ali. A diferença é muito grande, né? A rejeição do Boulos é enorme, né? 53%, não é isso?
é um desafio imenso para as duas campanhas. É interessante lembrar que assim que a tempestade passou, a campanha do Boulos rapidamente começou a postar vídeos, o próprio candidato nas ruas, fazendo uma patrulha, né, pelos locais onde estavam sem energia. Ele estava no bairro dele, né, lá no Campo Limpo, registrando árvore caída, registrando trânsito, as pessoas sem energia elétrica. E deu, com atraso de uma meia hora assim, tem o primeiro vídeo do Nunes, ele dentro de um carro. Acho que alguém avisou ele, o Boulos está percorrendo a cidade, aí precisamos fazer alguma coisa. Aí ele vai pro carro, só que o carro dele está estacionado. Aí ele grava um vídeo assim de baixo para cima, assim com o celular, ele está lá dentro do carro, você vê pela janela que o carro não está em movimento. Talvez estivesse no estacionamento. Olha, estamos aqui também, correndo a cidade. Na garagem de casa. Para não ficar atrás, né? Estamos aqui percorrendo a cidade, o carro estava parado, pô. Dá para ver que o carro Aí vem tá o som parado. assim, no fundo, amor, a janta tá na mesa. Mas Cachorro. correria, os caras precisam dar uma resposta, né? Tá todo mundo nessa loucura da campanha eleitoral. Agora é importante a gente discutir isso, né? Eu acho, porque essa questão das árvores sempre aconteceu, Sim. claro, não é uma coisa nova em São Paulo, mas tem se agravado muito. Um ano né? atrás, né, gente? E tem se agravado muito, é um perigo você andar em São Paulo. Com todo né? respeito ao atual prefeito, teve um ano, né, para fazer poda de árvore, né, para pensar em alguma coisa. Poxa, chegar no dia da tempestade e falar que a culpa é do governo federal. Não, esse é um problema histórico em São Paulo. Né? Tanto é assim que há 200 projetos de lei aprovados na Câmara Municipal. O mais recente deles, não sei se o mais recente, mas o que mais mexeu com esse sistema foi o do vereador André Matarazzo, que foi secretário de subprefeituras em São Paulo. Eu o reputo como o político que mais conhece São Paulo. É verdade. Sem Você dúvida. pode não gostar, enfim. Não, e foi um vereador extraordinário. Exatamente. É alguém que sabe, ele tem propostas para São Paulo, tem ideias para São Paulo, você pode achar corretas, incorretas, mas ele sabe onde está pisando. E ele conseguiu aprovar um projeto na Câmara Municipal porque a burocracia era tão grande que até para podar ou cortar uma árvore dentro do seu próprio imóvel, você precisava de uma autorização do agrônomo da prefeitura. É Ou seja, isso você precisava esperar um agrônomo da prefeitura de São Paulo, diante de 614 milhões de problemas, pegar o seu pedido, ir até a sua casa e ver se de fato, produzir um laudo e ver se de fato aquela árvore precisava ser podada ou eventualmente cortada, morta, por alguma razão, doença, etc. e tal. Né? Agora há a possibilidade de que a gente mesmo contrate um agrônomo, o dono da árvore, o dono do terreno onde está a árvore, contrate um agrônomo, faça a poda ou faça o corte da árvore se ela estiver dentro do seu imóvel. Se ela estiver fora do imóvel, aí o processo de burocracia é muito mais denso. Também foi aprovado em projeto de lei em São Paulo aquilo que prometia ser uma espécie de RG de cada árvore em São Paulo. Cada árvore teria um RG. Então, qual é a espécie, quando ela foi plantada, quando ela foi podada, quando houve diagnóstico de algum... como é que chama o bichinho? De algum cupim, alguma coisa assim, enfim. Eu, sinceramente, não tenho notícia e duvido que isso foi para frente. Né? Tem uma divisão de atribuição. A árvore que está debaixo de rede elétrica pode ser podada pela Enel. E aí... É um assunto complicado. Aí o problema era a poda, porque a Enel passou a fazer a Enel e antes a AES, que é a americana, para quem a Enel, ou de quem a Enel comprou a Eletropaulo, a AES fazia poda em U. Ela simplesmente ia até a árvore e cortava a parte onde passava o fio. Exatamente, fazia um U. E aquilo prejudicava a saúde da árvore. Foram descobrir depois que aquilo, ou eles já sabiam e também não estavam nem aí não sei dizer. Aquilo contribuía para a árvore perder força. E ela caía com mais rapidez por causa dessa poda. Nossa. Aí proibiram essa poda em U. Então, é difícil. Que era essa época que caiu um monte de árvore em cima de carro. Eu me lembro Descobriram disso. que um dos problemas era a poda. E essa poda é feita pela empresa de distribuição de energia elétrica. A das outras árvores é pela prefeitura. Aí mudaram a forma de fazer a poda.
não me perguntem se está certo ou se está errado, o fato é que está dando errado, né? Nem a Enel consegue fazer aparentemente as podas em volume suficiente, muito menos a prefeitura, e as árvores estão caindo. Basicamente é disso que a gente está falando. E a Enel foi, ao longo do período, supostamente modernizando a rede, né? Automatizando a rede, porém, foi o que o ministro disse ontem, se a interferência na rede é física, não adianta da sua central você apertar 680 botões. A árvore não vai sair de cima da fiação pelo botão. Né? Você precisa ter eletricista, precisa ter gente para ir até o local da ocorrência para desobstruir o caminho ou desligar a energia para que a prefeitura faça o corte do entulho que ficou sobre a rede de energia elétrica. Então é um impasse difícil de ser resolvido, né? Sem dinheiro, sem contratação de gente, sem atribuição adequada de responsabilidades. Né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.